boa tarde a todos. Então, nós temos um bloco de 3 aulas sobre busca por recombinação. Terceiro dos 3 grandes blocos, busca local, busca por construção, busca por recombinação, que basicamente forma os componentes essenciais para criar ou projetar meta-heurísticas, né? Então, nós temos nessa quarta e toda semana que vem 3 aulas. Eu vou começar com operadores de recombinação hoje. E depois nós vamos ver como fica com o tempo, ver algumas estratégias básicas, a saber probe, muito provavelmente GRASP com religamento de caminhos, e religamento de caminhos por si, que é uma estratégia de recombinar também. E depois nós vamos passar para Scatter Search, que é uma estratégia um pouquinho mais avançada, que usa a recombinação agrogenético mimético e depois evolucionários em chames. Bom, depois de construir soluções, elemento por elemento, depois de modificar soluções em buscas locais, né, pega uma solução e transforma para uma outra. Então, a terceira grande estratégia de recombinar, de busca, talvez, né, o componente de busca é a recomendação de soluções. Então, a ideia fundamental, acho que tem aqui em algum lugar, bom, vou colocar aqui do lado, é simplesmente, eu pego uma solução S1, eu pego uma solução S2, talvez, agora eu vou ver se sincroniza, assim, né? Ok, nós falamos sobre esse leque um pouquinho e depois eu vou fazer uma solução combinada S1 e S2 aqui. Isso é razoavelmente simples e elementar. A ideia vem de diferentes lados, digamos, né? Um dos motivos vem dos agrogenéticos, os quais nós vamos discutir mais para frente, na segunda que vem, que tem 2 soluções, né? E tem então uma procriação de alguma forma, né? Que 2 pais criam um filho. E se está tudo certo, né? O filho tem as melhores características dos 2 pais. Se tudo está ruim, o filho talvez tenha os piores dos 2 pais, né? Depende, é essencialmente uma loteria. Mas, bom, eu posso repetir esse processo várias vezes, né? E assim, estatisticamente, talvez esperar de vez em quando nessa loteria, que eu posso guiar um pouquinho, nós vamos ver como, nessa loteria também gerar um filho, um offspring, em inglês, né? Offspring, aliás, singular, sempre, não tem offsprings. Então eu posso criar um filho que combina boas características das 2 soluções, e assim, né, essa é a expectativa, né, eu tenho um valor da função objetiva aqui, um valor da função objetiva aqui, os 2, e idealmente queria que o valor da solução combinada, então do offspring do filho, é menor que o mínimo das 2 soluções anteriores, ao minimizar, obviamente. Então, isso seria o sonho que obviamente nem sempre vai ter que acontecer. Então, conceitualmente simples. E nós vamos ver o que acontece, como eu posso usar isso dentro de heurísticas para fazer, para guiar isso. Então, o que eu vou precisar como ingredientes são 3 coisas. Primeiramente, uma recombinação. A formulação aqui nas notas é um pouquinho mais geral, e nós vamos ver que algumas meta-heurísticas usam isso. Então, em geral, tem K soluções, somente 2. Então, soluções S1 a SK, e depois tem algum operador de recombinação que vai combinar todas essas soluções para uma nova solução derivada, filha, offspring, C, que é a combinação das soluções S1 a SK. Né? Essa é uma função simples que pega uma sequência de soluções e mapeia para uma nova, basicamente. São razoavelmente simples. No contexto de algoritmos genéticos, isso também é muitas vezes chamado operador de cruzamento, seria nesse caso, né? Cruzamento. Né? Mas cruzamento, de alguma forma,
já sugere uma operação relativamente específica, baseada na metáfora, né, de cruzamento de cromossomos, basicamente. Isso não precisa ser para nós. Então, treinando a metáfora aqui um pouquinho, é simplesmente uma função. Pega cá soluções e produz uma nova. Como eu vou fazer isso? Nós vamos ver no momento. Uma outra ingrediente que eu vou precisar de vez em quando é a noção de uma distância entre as soluções. Isso, por enquanto, não foi necessário. Isso é nessa parte superior. Então, a distância entre as soluções, nós tínhamos na busca construtiva nada disso, na busca local tem vizinhos, então isso define uma certa forma de uma distância, né? Então eu poderia definir a distância entre duas soluções pelo menor número de passos numa vizinhança para chegar de uma solução para uma outra, caso o espaço é conexo, né? Então sempre existe um caminho. Como calcular aquela distância definido assim, na prática, é uma outra discussão. Isso poderia ser difícil, porque eu posso definir a vizinhança arbitrariamente. O espaço de busca, em geral, é exponencial, então eu não posso simplesmente rodar um algoritmo de caminhos mais curtos para determinar essa distância. Então, muitas vezes tem outras noções de distância. Aqui tem duas propostas simples, mas isso pode depender do problema. As duas propostas simples que tem aqui e numa representação de soluções por conjuntos, né, que uma das duas representações padrão que eu estou usando é simplesmente a diferença simétrica aqui entre os dois conjuntos. Isso é uma noção razoável de distância. Numa representação por variáveis, eu similarmente vou simplesmente contar o número de variáveis diferentes aqui. Contar o número de variáveis distintas seria como se fosse fazer aquela heurística mais simples que tinha nos strips, né? Para planejamento clássico, né? Tu vê simplesmente quantas... Considerar um estado inicial, considerar o outro estado final e ver quantas variáveis são diferentes. Sim, por exemplo. Então, em vez de fazer isso, tu poderia usar um HFF, né? Para conseguir uma estimativa melhor. O objetivo dessa distância não é estimar a distância para um goal state. Eu não preciso, assim... Sim, mas você pode considerar o S' o goal state e o S o inicial, né? Sim, mas então a FF e outras heurísticas no planejamento são superestimadoras, né, para a distância real. Né? Que alguma noção de uma distância nesse espaço, então eu não tenho esse critério de ser superestimador para ser, por exemplo, uma heurística admissível, pode ser. E normalmente eu quero uma medida simples. Nós vamos ver que é preciso, principalmente para religamento de caminhos, essa noção de distância, mas eu queria introduzir aqui já. Né? Então, tem essas duas possibilidades. O número de elementos diferentes, né? Uma diferença simétrica entre dois conjuntos, só para dizer isso talvez já apareceu, vai aparecer novamente, só a união dos elementos diferentes. Então, elementos que pertencem a um conjunto e não no outro, ou um outro e não no primeiro. Né? Então, essa união da diferença S menos S', e S' menos S aqui. Então, eu vou olhar para algumas propostas genéricas. Então, bom, primeiramente eu falei sobre os três ingredientes. Então, uma noção de distância, isso não é mais importante. Uma noção de recombinação, um operador de recombinação. E depois, fundamentalmente, ainda uma heurística que guia como eu vou fazer essas recomendações, obviamente. Né? Então, aqui tem uma lista nas notas de possíveis recomendações. Nós temos aqui uma recombinação randomizada, recomendação por mediano, recomendação linear, recomendação particionada, recomendação para permutações. Eu vou dar alguns exemplos específicos aqui embaixo também. A ideia dessa sessão é simplesmente antecipar diferentes recomendações que eu posso fazer para não precisar falar mais sobre isso. Né? Depois, no algoritmo genético, eu vou dizer, usa algum algoritmo, algum
operador de cruzamento ou alguma função de recombinação, mas eu não vou especificar mais o que é. No scatter search, no probe, nos demais, isso vai ser a mesma coisa. Né? Então, nós vamos ver diferentes técnicas de fazer essa recombinação. Então, funções desse operador ou dessa função C maiúsculo, num primeiro momento, e depois, isso obviamente depois depende do problema. Então, eu não preciso listar as diferentes possibilidades de recombinar diferentes soluções em cada dessas meta-heurísticas depois novamente. Então, recombinação randomizada. Primeira é uma ideia razoavelmente simples, né? Eu poderia pegar uma probabilidade sobre as diferentes soluções, né? E depois, então, a solução 1 tem probabilidade 1, a solução 2 tem probabilidade 2, etc. Vai, a solução K tem probabilidade K, uma distribuição de probabilidade sobre as soluções, e depois eu vou selecionar a jésima componente. Um momento aqui, a jésima componente, né? A jésima componente da nova solução recombinada com probabilidade PI de acordo com essas soluções aqui. Então, define probabilidades sobre as soluções, escolha a componente correspondente da 20ª solução com probabilidade PI e depois define uma solução componente por componente independente disso. Né? Se eu vou pegar probabilidades uniformes aqui, então PI igual 1 sobre K, então para K soluções, então eu tenho uma recombinação uniforme. Isso uma das possibilidades aqui, tem uma recombinação uniforme. Senão, por exemplo, eu poderia definir, como está proposto aqui, selecionar as probabilidades proporcional ao valor da função objetivo, por exemplo. Então, aqui, soluções que têm uma qualidade melhor têm talvez mais probabilidade de ser selecionado, de alguma forma, proporcional ou antiproporcional. Se eu vou especializar essa recomendação randomizada para variáveis que têm um domínio somente 0 e 1, como está lá aqui embaixo, né? E duas soluções, K igual a 2, e uma probabilidade 1/2, então uma recombinação uniforme sobre variáveis binárias e tem um crossover uniforme. Né? Isso é um operador que está mais comumente usado em algoritmos genéticos. Aqui as possibilidades são basicamente ilimitadas, né? Eu posso também, como está sugerido aqui mais para baixo, selecionar as probabilidades proporcional ao número de ocorrências de cada valor de cada variável. Então, PI é proporcional à cardinalidade do conjunto SJ, JN, sobre todas N componentes. Então, quantas vezes ocorre nas soluções, né? Eu posso também fazer uma probabilidade baseada em componentes, né? Isso é só uma listinha de sugestões como eu poderia fazer isso, né? Fundamentalmente, essa seleção é independente em componente por componente, variável por variável, e vai ter que definir alguma distribuição de probabilidade lá. Isso inclui, então, crossover uniforme e outras formas de cruzamento típicos que eu conheço dos algoritmos genéticos. A segunda, recomendação por mediano, um pouquinho menos comum na literatura, mas se o domínio das variáveis V, então, em alguma ordem, então é também possível simplesmente ordenar os elementos, então em cada componente, né, sobre todas as soluções, e depois simplesmente pegar o elemento mediano. Então isso está sugerido aqui nesse segundo
nesse segundo item aqui, pelo mediano. Agora, caso o domínio das variáveis é 0, 1, ok? E tem o que se chama recombinação maioritária. Né? Então, simplesmente, se eu faço a recombinação, eu pego aquele elemento que tem mais ocorrências. Então, se 0 ocorre mais que 1, depois de ordenado, tem um bloco de 0 seguido por um bloco de 1, então o mediano vai ser 0. Se tem mais 1s que 0s, então blocos de 0s, blocos de 1s, e o mediano cai no bloco de 1s, então eu vou selecionar um 1. Né? Então, isso também inclui recomendação maioritária que de vez em quando está usado em algoritmos, inclusive scatter search, setting, que costuma mais que algoritmos genéticos, costuma mais fazer recombinações de múltiplas soluções. Né? Então, o K, para nosso fim, para a grande maioria dos algoritmos conhecidos na literatura, K igual 2. Né? Pega duas soluções e recombina para uma terceira. Recombinação linear. Eu posso usar qualquer tipo de função linear ou convexa. Né? Então, por uma soma ponderada, pelo menos caso o domínio das variáveis são os reais, como esse exemplo aqui sugere. Né? Então, aqui eu vou simplesmente pegar um conjuntinho de pesos, lambda, tal que o lambda, a soma dos lambdas vai ser 1. Então, eu tenho assim uma recombinação linear, posso simplesmente fazer a soma ponderada das soluções. Nesse caso, visto as soluções como vetores sobre as variáveis, então a jésima componente e o valor da jésima variável. Então, o lambda ISI é outro vetor, um vetor escalonado, e depois eu vou somar todos esses vetores. Por isso, uma combinação linear dos vetores. Se os lambdas são todos não negativos, eu tenho, que está comumente conhecido em outros contextos também, uma combinação convexa de vetores, ou uma combinação cônica, se vocês querem, de cones, combinação cônica de vetores. Então, isso também é conhecido como recombinação convexa. Recombinação, último, terceiro aqui, recombinação particionada. A recombinação particionada, de fato, parece um pouquinho assim estranha de talvez definir como coisa genérica, pensando sobre que tipo de recombinação eu faria, mas isso é claramente motivado por algoritmos genéticos. Né? Em algoritmos genéticos, a situação mais comum para repetir isso, né, seria uma solução que tem uma série de variáveis 0, 1, e talvez uma segunda solução que tem uma série de variáveis 0, 0 e 1. Okay? Dessa forma. Enfim, né? Aqui, a situação típica em algoritmo genético, obviamente, seria ter duas soluções, uma sequência de 0, 1, outra sequência de 0, 1, e tem essa recombinação particionada. Isso é o motivo fundamental. Né? Então, escolhe algum ponto de corte aqui no meio, que esse aqui, assim, o meu leque é bem melhor, no momento pelo menos. Define uma primeira parte de uma solução A, segunda parte da mesma solução B, e igualmente para a segunda solução, não é só S1 e S2, no meu caso, K igual a 2, ok? E depois recombina, né? Eu posso pegar a primeira parte de uma solução A, segunda parte da outra, e vice-versa. Né? Esse tipo de recombinação particionada, muitas vezes, e também em algoritmo genético, então, gera duas soluções descendentes, né? Descendentes ou recombinadas. Mas eu posso também selecionar somente uma ou fazer isso de forma de uma loteria, por exemplo. Né? Então, tudo possível. Então, isso é o motivo de definir aquela recombinação particionada que eu tenho aqui, né? Que aqui na formulação é um pouquinho mais geral. Né? Então, eu simplesmente vou pegar uma partição de n sendo o conjunto de todos os números de 1 a n, tem n variáveis, né?
pega uma partição, então, primeiro segmento, segundo segmento, terceiro, quarto, quinto segmento, por exemplo, não diz quantas partes tem, e depois em cada parte eu vou selecionar o elemento da 10ª solução aqui, né, com probabilidade P. Né? Então, no modelo mais geral, aqui, isso seria basicamente solução S1, solução S2, solução S3, até solução SK. Eu imagino, visualizo como isso como vetor de soluções. Cada um tem, então, 1, 2, 3 pontinhos a n componentes. Eu pego uma partição arbitrária, então, primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte aqui, por exemplo. E depois, para fazer uma solução recombinada, então, C é a recombinação dos demais. Em cada parte, eu vou ter que selecionar um fragmento de uma solução. Então, da primeira, da segunda, da terceira ou da 40ª. E depois isso define o primeiro. Eu faço isso para definir novamente probabilidades, por exemplo. Então, a probabilidade de selecionar o primeiro, o fragmento da primeira, segunda, terceira, da 40ª solução, por exemplo. No segundo fragmento eu continuo, no terceiro eu continuo, no quarto eu continuo. Então, em geral, eu posso ter qualquer número de fragmentos e qualquer número de soluções e qualquer distribuição de probabilidades sobre essas soluções. Né? Caso particular importante, então, essa recombinação, caso o domínio das variáveis é 0, né? Obviamente, né? Eu tenho K igual a duas soluções, e tenho o que se chama one-point crossover, né? Que está uma das coisas mais usadas em algoritmos genéticos, né? O cruzamento em um ponto. Né? E um ponto, esse ponto aqui. Seleciona um ponto aleatório de corte, normalmente não bem no início ou bem no final, então que os segmentos não são triviais, então pelo menos pega o último elemento aqui, dessas duas, e depois faz o crossover. Obviamente, eu posso também fazer um two-point crossover, ou um three-point crossover, etc. Então, isso vai generalizar do mesmo jeito que nós fizemos aqui embaixo. Ok? Então, isso seria uma recomendação particionada, de alguma forma. Como parêntese aqui, já antecipando isso um pouquinho, porque eu não queria voltar para esse tópico mais, né? Supondo novamente duas soluções longas aqui, e ver um pouquinho de terminologia, né, dos algoritmos genéticos mesmo, porque é simplesmente comum na prática, mas normalmente eu vou apresentar todo o agnóstico da terminologia, né? Então aqui isso normalmente se chama um cromósomo, são os cromósomos aqui, né? E cada posição, então que para o nosso fim, então, é a variável 1, 2, 3, etc. Né? Cada posição aqui, então no contexto do algoritmo genético, se chama um gene. E para cada variável, então S1, 2, por exemplo, né, pertence a um conjunto de possíveis valores. Né? Isso muitas vezes é 1, mas pode ser uma outra coisa. E aqui eu vou chamar isso de alelos. Isso vem simplesmente da nomenclatura, da terminologia da genética, basicamente. Mas isso, é um momento oportuno introduzir essa terminologia para depois esquecer completamente, porque o que nós estamos fazendo não tem muito a fazer com genética, mas é oportuno porque isso deixa eu explicar mais uma outra coisa. Então, novamente, eu vou ver uma recombinação em um ponto, né? Então, one point crossover, aqui. Então, se eu faço isso, eu vou considerar na primeira ou na segunda, qualquer solução, dois genes adjacentes. Né? Dois genes adjacentes no one point crossover, como acontece na prática também, tem uma alta probabilidade de entrar os dois na solução descendente.
obviamente, porque eles ficam um do lado do outro, né? Então, para todos os pontos, possíveis pontos de corte aqui, exceto esse, os dois aqui vão ficar juntos na solução. Então, esse conceito aqui na genética se chama linkage. Né? Em certos genes tem um certo linkage. Eu posso, inclusive, fazer um linkage analysis para mapear um genoma, um cromossomo, por exemplo, para ver a ocorrência de certos genes em certas frequências, a frequência de co-ocorrência em certos fragmentos me permite uma estimativa da distância no cromossomo, de fato. Uma consequência aqui, na prática, pelo menos, que eu vou posicionar genes que deveriam ser herdados ou passados para descendentes com maior frequência em conjunto, porque eles têm uma função mutual, de alguma forma se influenciam mutuamente fortemente, eu vou posicionar aqueles genes mais perto do cromossomo. E aqueles que, então, vou usar uma outra cor aqui, esse aqui, e o outro gene, na outra ponta, para dizer gene, tem que ver conjunto aqui, eles basicamente sempre ficam diferentes, né, para todos os pontos de corte. Então, eles têm nenhuma linkage, uma grande distância lá. Então, aqueles genes que não têm nada a ver, uma coisa que não tem nada a ver, que é meio independente do outro, eu vou posicionar mais distante no cromossomo. Então, se eu faço isso, isso acontece na prática, isso dá para fazer essa análise em cromossomos reais, com genes reais, esse linkage distance, todos os conceitos têm. Aplicado para a nossa recombinação particionada, então, um one-point crossover, um two-point crossover, faz pouco sentido se não tem nenhuma ideia sobre linkage. Daria para fazer o seguinte, a cada geração tu faz um shuffle em todas as soluções que tem, um mesmo shuffle, ou seja, tu troca, digamos, todos os genes 1 para a posição 4, etc. Dá para fazer. Se tu faz isso, tu tens um crossover uniforme. Porque crossover uniforme já copia cada variável ou cada gene independente dos demais para o descendente. E aqui, isso tu tens mais ou menos o mesmo efeito. O crossover uniforme, eu posso é que ver dependendo também... se a posição que ele está não importar, no caso. Porque a posição pode não importar, pode importar o que tem naquele conjunto, né? Qual conjunto? Essa é uma lista, né? Um vetor. Pode importar quais elementos tem no vetor e não a posição deles, né? Lista não tem qual lista? Isso aí é uma lista. No caso, uma solução é uma lista, né? Uma lista de valor, uma lista de objetos, né? Não, uma solução é um vetor. Sim, a solução é um vetor, é uma lista, no caso. Não, é um vetor. Vetor não é uma lista? Não, uma lista é um vetor. Tá, um vetor, então. Eu queria dizer um vetor. Matematicamente, Então. sim, é um vetor. Né? Talvez se tu quer implementar isso como lista ao vetor, talvez não. É um Tá, vetor. o que eu quis dizer Eu trato aqui com vetores, né? Eu não preciso listas na representação matemática. Né? Tá, então digamos sequências que e conjuntos, e sequências são vetores. a solução é um vetor, tá? Então, um vetor de objetos. Digamos que a posição dos objetos não importe para o valor da solução. Só quais objetos tem no vetor? Sim. Tudo que Nesse caso, poderia fazer um shuffle para evitar aquele problema. Sim. Tudo que eu formulei aqui, né, é formulado baseado na representação por variáveis, né? Porque então eu tenho uma sequência ordenada, né? Primeira variável, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Isso é relativamente comum, né? que tem que ter essa ordem, e aqui isso facilita a definição de todos os operadores. Né? Se tu tens uma representação por conjuntos, né? Um bag of elements, simplesmente uma coleção de elementos, né? Por exemplo, as arestas, nas soluções de um problema do caixeiro divergente, a situação é um pouquinho diferente. Tu tem que definir recombinações, ou tu pode definir recombinações. Eu estava interpretando como se fosse isso. Sim. Não, aqui é tudo na representação. A ordem importa, então. Na representação por variáveis, sim.
Isso é mais simples. Muitas dessas recomendações. Então, a recomendação randomizada trata cada componente de forma independente, né? Então, a J-esme componente, como tem aqui, né? A J-esme componente e sai da igésima solução com uma probabilidade PI. Então, tanto faz, né? Essa ordem aqui não importa. Busca por mediano, de fato, também não importa, porque cada elemento aqui, ou CJ, é definido como mediano dos SIJs, então S1 a SNJ. Então, também a ordem não importa. Recomendação linear, idem. Então, de fato, a ordem só importa na recomendação particionada no momento, porque aqui faz esse procedimento, né? Pega a primeira parte e a segunda parte. E para poder falar sobre a primeira e a segunda parte, tem que ter uma ordem das variáveis. Sim, Depois, a e a primeira solução que parte eu vi vai seria junto aquele e a segunda shuffle. vai junto. Né? Então, num certo sentido, o meu comentário assim aqui só foi que porque eu sei que o one-point crossover, cruzamento em um ponto só, é uma das coisas mais comuns em algoritmos genéticos, né? Porque foi definido assim e foi introduzido assim. Só que o meu ponto aqui é só para fazer essa observação, que se vocês não têm uma noção clara de linkage, como quais genes deveriam ser co-herdados para descendentes, talvez isso não é a melhor escolha. E aqui tu diz, ok, eu poderia fazer um shuffle, eu poderia desconsiderar a ordem, etc. Né? Só que esses operadores depois não ficam definidos. Né? Se tem um one-point crossover e precisa essa ordem, ou tu volta para uma recomendação uniforme, por exemplo. Então, num certo sentido, a resumo dessa observação, em todas as recomendações assim genéricas que nós discutimos até agora, a ordem de fato não importa, somente na recomendação particionada. E caso não tenha uma boa ordem das variáveis, aqui também não importa. Né? Então, na maioria dos casos, talvez não importa. Aham. Professor, uma outra dúvida que eu tive foi, tu pega uma partição, digamos, da solução S1, tá? Uhum. Daí, quando tu vai pegar outra partição, tu não pode mais pegar da S1 ou tu pode pegar duas da S1? Isso eu não entendi. Não tem duas partições no Ali S1. tem... Só tem Ali uma partição. tem... O senhor tinha botado a solução S1, S2, S3 até SN, Uhum. né? Uhum. Daí tem várias partições. Não, só tem uma. Digamos... Só tem uma. Só tem uma única partição. Talvez isso é uma questão de nomenclatura, eu vejo isso recorrente, né? Ok? Se S é uma partição, ok? S é uma partição. No caso, Uma uma parte, eu acho que eu quis dizer. partição de N, sim. Uma partição consiste de partes, né? Então, tu tens 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma partição disso é parte 1 e 1, 2, e parte 2 e 3, 4, e parte 3 e 5, e parte 5 e 6. Essa única partição é aplicada consistentemente em todas as soluções. Então, por exemplo, pega aqui duas soluções de 6 variáveis. Então, tem uma primeira parte aqui, uma segunda parte aqui, uma parte aqui. Sim, isso eu entendi. Vai, né? É que eu chamei por causa aí como se tivesse 4 partições. No caso, eu usei o termo Não, incorreto. sim, sim. Eu acho que é comum até esse Sim, erro. sim. Uma partição consiste de partes. Sim, e no caso a minha dúvida seria, tu pegou uma parte de uma solução, tu pode pegar outra parte da mesma solução? Sim, sim. É até comum, né? Nesse caso aqui, K igual 2, quatro partes, né? Então, ok, no descendente vai ter que escolher, pega S1A ou S2A. Né? Então, talvez saia S1A aqui. Né? Então, na segunda parte, então tem S1B e S2B. Na segunda parte, talvez eu vou pegar S2B. Mas agora no terceiro, eu tenho que pegar uma outra parte da solução 1 ou 2, né? Então, se tem mais Sim, partes que soluções, automaticamente vai ter que acontecer. mas depois pode acabar acontecendo de tu pegar um pai igual, né? O filho ser igual ao pai. É possível, sim. Por isso, na recombinação em duas soluções com dois partes só, né, tu vai evitar isso. Então, tu chega nesse esquema de novo, né? Tem A, B, C, D, depois faz o crossover, literalmente, né?
o X over aqui, A, D e C, B, porque A, B e C, D, obviamente, não faz sentido. Agora, se tu tens uma partição com muitas partes, não sei, 10, uma coisa assim, e tu faz uma recombinação particionada randomizada, a probabilidade, bom, pode calcular, né? Se a probabilidade é o meio para duas soluções, então a probabilidade com N, não sei, K, não, K também eu já sei, L partes, então, 2 na menos L, né? Reproduzir a mesma solução, novamente. Né? Então, esse é o caso L10 e 2 na menos 10. Isso talvez é uma coisa que... Vezes 2, eu acho. Yeah. Sim, para reproduzir uma e a outra também. Então, 2 na 1 menos L seria então a probabilidade de reproduzir um dos dois indivíduos pais, né? E agora depende se tu quer rastrear isso e projetar um algoritmo específico para evitar, ou tu aceita isso, que é uma certa baixa probabilidade de reproduzir a mesma coisa. Dentro de um contexto uma maior heurística vai acontecer, porque simplesmente não tem progresso cada 1000 iterações uma vez. Né? Ok, não tem grande problema. Ou isso talvez normalmente não é o maior problema dessas abordagens. Ok? Bom, mais recomendações. Recomendações para permutações. Recomendações para permutações, eu queria apresentar rapidamente, simplesmente porque é razoavelmente comum na prática. Né? Nós discutimos muito representações por variáveis binárias, né? Isso é extremamente comum na prática também. Né? Isso, obviamente, funciona bem se tem uma série de variáveis binárias, 0, 1, 1, 0. Né? Por exemplo, o problema SAT, que nós usamos, né? 0, 0, 0, 0, 1, 1. Eu posso aplicar todos esses cruzamentos de forma simples. Né? Vai particionar, ou vai fazer uma coisa componente por componente. Isso funciona bem. Agora, se eu vou, por exemplo, considerar duas permutações, né? 1, 2, 3, 4, 5, então, 2, 5, 4, 1, 3, talvez. Né? Eu poderia pensar isso no problema do caixeiro viajante, né? Então, a sequência das cidades que eu vou visitar. Essas técnicas falham, porque eu não posso simplesmente pegar o primeiro trecho de uma solução aqui e o segundo da outra, porque aqui eu vou ter, obviamente, cidades repetidas, 1 e 3, e algumas cidades que não fazem mais parte, então o quarto e quinto elemento da solução não faz mais parte. Então, isso não seria uma boa solução para definir, vamos chamar isso, sigma aqui, para ter um outro nome, para definir um descendente. Então, isso leva à situação que, tipicamente, como permutações, então, representações binárias, né? Então, como tem aqui... Só isso realmente é um problema. Daria para fazer um Clark Wright ou alguma coisa assim, para rearrumar as cidades tão repetidas, alguma coisa assim. Clark Wright não trata não cidades exatamente. repetidas. Lá ele fala sobre ciclos menores, né? Mas daria para fazer alguma coisa parecida, não? Ciclos é uma coisa, né? Mas repetir cidades é outra. Porque se tu tens uma coleção de ciclos, né? Tu não repete cidades. Só conceitualmente, né? Então tu vai Sim, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E agora tem uma solução não factível que faz isso aqui, né? Por exemplo, do lado, né? Isso não é ok, enquanto essa solução na esquerda é ok, mas as duas soluções não repetem cidades, nesse caso. O que acontece nesse 1, 2, 3, então, tem mais um espaço aqui, né? Tinha 1, 2, 3, 4, 5 e depois volta, isso foi o P1, por exemplo. Né? Então, o sigma aqui é 1, 2, 3, 1, 3. Né? Então, o sigma representa 1, 2, 3, 1, 3, 1. Basicamente, é 4 e 5, nunca é visitado. Né? Sim, mas eu pensei que daria para fazer alguma coisa parecida com o algoritmo dele, sabe? Para resolver a partir da partição incorreta. Sim, talvez, não sei. Sim, de fato. Né? O comentário aqui, o fato que eu queria falar sobre isso rapidamente, é justamente isso, né? Uma permutação, pelo menos
ingenuamente, de forma direta, não produz, com todas as partições que nos falamos lá em cima, linear, convexa não funciona, uniforme, etc., não vai funcionar, particional não vai funcionar, não produz, assim, trivialmente uma solução factível. E a forma de infactibilidade é diferente de somente ter subciclos nessa coisa aqui. E tem muitos outros problemas baseados em permutações, muitos problemas de sequenciamento de tarefas e coisas assim, então programação de agendamento de máquinas que tem essa coisa. E agora tu diz, bom, tudo bem, esse é um problema, eu vou ter que consertar, eu consigo consertar, sim. Talvez o Clark and Wright, eu não vejo imediatamente, mas talvez, sim, talvez seja uma coisa Tu poderia, interessante. por exemplo, tu tem 3 arestas ali, né? Entre 1 e o 3. Tu Aham. pode pegar a menor delas e as outras duas tu joga pro 5 e o 4, aí tu fica com um Ja, subciclo. ja, tu pode, sim, exatamente, pode jogar fora, arestas repetidas, por exemplo, ok. E depois, como tu diz, né, tem esse subciclo, 1, 2, 3, e agora o 4 e 5 não tem, né, e tu diz, ok, agora sim, agora começa a enxergar a tua solução. Tu diz, as cidades que não foram visitadas, né, eu trato como rotas subciclos únicas, e depois eu aplico Clark and Wright, né, então eu vou fazer a união dessas duas aqui, por exemplo, para remover essas arestas, depois eu vou fazer a união aqui para remover essas arestas, e finalmente eu tenho o meu grande ciclo. É possível, né? Isso ok. De fato, isso é o melhor que eu vou falar agora, por razões, ou talvez, who knows, ninguém sabe. Mas o ponto é, a situação é, por isso estou falando isso, né? Permutações é extremamente comum. Muitos algoritmos usam. Logo, preciso de alguma solução. Aqui tem uma solução proposta, Frederico propõe fazer assim. Legal, pode fazer. Isso é até bom, porque tu aproveita uma coisa que está conhecida no problema do caixeiro viajante, que funciona bem, Clark Wright. De fato, é mais para roteamento de veículos, mas ok. Mas tu sabe, isso que talvez conhecidamente funciona bem e talvez seja uma boa estratégia. Ok. Vai entrar na literatura como recomendação do Frederico. Talvez e assim tu vai ter que implementar e testar, talvez dá uma coisa boa. Mas como um problema é tão comum, tem uma série de fato muitos, assim, talvez 30 operadores na literatura que definem como eu posso recombinar permutações para gerar outras permutações novas, né? E aqui, esses operadores diferentes do teu, eu proposto aqui, que usam uma coisa específica ao nosso problema de discussão, o problema caixeiro viajante, são operadores genéricos, eles são agnósticos do problema. Eles pegam duas permutações, não sabem nada sobre a semântica das permutações, não sabem se são rotas e não tem subciclo, coisa assim. Eles simplesmente produzem uma nova solução, né? Então, eu queria, de fato, apresentar duas dessas, para ter uma ideia do que tem. Como eu falei, eu tenho operadores de recomendação de permutações como areia, basicamente. Então, grande número. Isso não seria interessante listar todos, também porque todos são genéricos. Duas possibilidades. Então, uma OX, Ordered Crossover. O mais simples dos dois, depois eu volto para o PMX. Então, pega um intervalo de uma permutação e vai completar na ordem da outra. Então, isso é uma possibilidade. Então, eu vou tentar fazer um exemplo de novo. Eu sempre pego a permutação genérica. Então, aqui eu tenho a permutação π. E a segunda seria sigma, então 3, 6, 2, 1. Não sei, 4, que falta 5, ok? Então, isso propõe que pega um intervalo de todos. Então, por exemplo, eu vou selecionar talvez esse intervalo aqui, ok? Então, na solução descendente, que eu chamo aqui ρ, então, a solução descendente, esse intervalo simplesmente vai ser copiado para a solução. E para não repetir outros, eu vou pegar na ordem, os demais elementos na ordem que aparecem em sigma. Então, o 3 já foi, depois tem 6, então fizemos, depois tem 2, que não pertence aqui, tá bom? E depois tem 1, que não pertence aqui, que eu vou colocar aqui. O 4 já foi.
no intervalo e depois temos 5, por exemplo. Então, um intervalo entra na solução descendente, na mesma posição, e os demais elementos preenchem as posições não usadas na ordem da segunda aqui, por exemplo. Isso está conhecido na literatura como OX, Ordered Crossover, Ordered X-Over. É uma estratégia simples, mas tem um nome. Né? Então, isso satisfaz o nosso critério. Uma outra aqui, também razoavelmente famosa aqui, Goldberg-Lingle 95, muitos usam, então isso talvez selecionei por frequência basicamente, né? Eu falei que tem muitos, então isso se chama PMX, acho que isso é Permutation Crossover, PMX, aqui que tem uma estratégia similar, vai selecionar um intervalo, de novo, de uma solução. Esse intervalo vai ser copiado diretamente para a solução descendente. Então, de novo, nós temos soluções, de fato aqui, acho que eu chamei uma solução π, e a outra ρ, e a solução descendente sigma. Então, no nosso exemplo, vou tentar fazer aqui já de novo, 1, 2, 3, 4, 5, e 3, 5, 2, 1, 4, 6. Novamente, começa a selecionar um exemplo, um intervalo, e copiar esse intervalo aqui, literalmente, para a solução descendente. Né? Essa parte aqui, que é o sigma i, e pi, caso pertence a esse intervalo. Né? Essa é a primeira parte aqui. Agora eu vou pegar do ρ aquelas, isso é a segunda parte, do ρi, eu vou pegar aquelas ρi's que não pertencem a esse intervalo. Né? Já gastei 3 e 4, aqui, então, do ρ, obviamente não posso copiar 3 no momento, mas o 5 eu posso copiar, então eu vou copiar o 5, o 4 já pertence nesse intervalo, não eu posso pegar, mas o 6 eu posso copiar também. Então, eles não ficam somente na mesma ordem, eles ficam nas mesmas posições que naquela segunda que eu vou. E o resto vai ser usado por mapeamento iterado. Né? Então, eu simplesmente vou mapear pela função que está definida assim. 3 mapeia para 2 e 4 mapeia para 1. Caso necessário, eu vou fazer isso repetidamente até cair fora do domínio. Então, 3, pelo mapeamento aqui, vai mapear para 2. Então, o 2, de fato, não ocorre nessa sequência, então eu posso usar diretamente. E o 4, que está aqui, como aparece nesse intervalo, então vai ter que ter um sucessor no mapeamento, então é 1, isso cai fora, e não foi usado ainda, então eu vou colocar isso aqui. Então, isso é uma outra possibilidade de definir isso, que tem mais exemplos, um pouquinho mais longos, que eu não queria discutir agora, porque, em resumo, né, o que tem, tem vários operadores na literatura e tem vários estudos que tentam quantificar para diferentes problemas a utilidade maior ou menor desses operadores de recombinação. Então, fica aqui como ingrediente, digamos, para a escolha. Então, eu vou talvez poder, para permutações, me apoiar um grande conjunto de operadores já existentes e depois eu vou ter que verificar para o problema em questão, empiricamente, qual operador funciona melhor. Finalmente, o último exemplo aqui, isso vai terminar a parte sobre recombinação e funções de recombinação completamente. Depois não vou falar mais sobre isso, exceto necessário. Mesmo comentário que eu fiz, ou que nós fizemos nos outras partes também. Vizinhanças, eu posso, em permutações, nós discutimos, eu posso trocar elementos, eu posso deslocar elementos, por exemplo. Isso são vizinhanças genéricas, ou em sequências de zeros e uns, eu posso fazer um one flip, um dois flip, então eu troco um 0 para 1, troco um 1 para 0. Isso
Tudo são vizinhanças genéricas. Nas construções, similarmente, eu posso definir construções genéricas que curiosamente pegam algum elemento. Em geral, vale que generic stuff in, generic stuff out. Né? Então, se eu vou pegar uma vizinhança one flip, dois flip, um problema binário, genérica, ou uma vizinhança one shift ou one swap, num problema de permutação, isso é então a vizinhança é agnóstica do problema, da estrutura do problema. Então eu não posso esperar milagres nesse caso no desempenho da minha heurística. A mesma coisa vale para recombinações. Tudo que eu apresentei até agora são exemplos da literatura que eu tento mais ou menos assim cobrir uma boa parte que está usado na literatura, mas recombinação randomizada, parmediana, linear, particionada, aquelas PMX, OX e grande sequência de outras operadoras que tem para permutações, são todos agnósticos do problema. Eles não sabem nada da estrutura do problema, então eu não posso esperar milagres desses operadores. Então, talvez o ponto mais importante aqui, bem como a vizinhança na busca local e a forma da construção, na busca por construção, a maior oportunidade de fazer uma coisa melhor aqui é projetar um operador de recombinação específico para o meu problema. Aqui tem espaço para criatividade. Por isso, Frederico, essa é a tua proposta, né? O Clark Wright é conhecidamente bom e leva em conta a estrutura do problema do caixeiro viajante, então aquela tua proposta é mais nesse espírito. Não é uma coisa genérica, PMX, OX, mas é uma coisa Clark Wrightish. Isso faz muito sentido. Eu queria dar um segundo exemplo aqui. Então, aqui é uma recomendação IAX. Isso vem de um artigo de Nagata Kobayashi, 97, que estava nesse tempo, pelo menos, estado de arte das heurísticas para resolver o problema do caixeiro viajante, e acredito que ainda está muito bom. Então, Edge Assembly Crossover, EAX, faz uma coisa bem específica que aproveita a estrutura do problema e assim produz soluções descendentes boas. Para fazer isso, eu queria, de fato... Isso significa que em algum momento o estado da arte foi algoritmo genético para PCV? Sim. Eu não sei, eu não me informei recentemente, eu poderia pesquisar um pouquinho, mas esse algoritmo é muito bom e eu acho que a Nagata tem publicações subsequentes depois que constroem em cima disso. E o Edge Assembly Crossover, pelo menos eu lembro como uma possibilidade excelente de fazer o cruzamento de fato nesse problema. Então, isso com certeza vale a pena. Eu queria destacar isso porque é razoavelmente simples de entender ainda. E lá nós podemos dar uma olhada rapidamente aos resultados também. Então, isso provavelmente é uma boa ingrediente para outras, pelo menos para outras heurísticas baseadas em recombinação para o problema. Então, Edge Assembly Crossover, aqui é a ilustração do artigo original do Nagata Kobayashi, de fato isso é de 2012, então isso acho que é o sucessor aqui, né? A Powerful Genetic Algorithm using EAX for TSP, então não é tão antigo, que eu coloquei lá. Normalmente o que tem são duas soluções, solução A e solução B. Essas soluções são rotas, né? Então essas linha ponteada aqui na parte superior e a linha aqui em cinza sólida aqui embaixo. Então o que esse Edge Assembly Crossover faz é unir as duas soluções A e B para uma solução unida A-B. E obviamente aqui vai ter arestas repetidas. Então eu posso ver que em certas partes só tem uma única aresta, em outras partes tem arestas duplas. E o grau de cada vértice antes foi 2, obviamente, porque é uma rota, e o grau de cada vértice depois é 4, obviamente, porque vai ter duas arestas cinzas e duas arestas ponteadas aqui nessa nova solução. Depois,
o que eles fazem aqui é pegar ciclos alternantes dessa solução unida, né? Então, isso é sempre possível, simplesmente porque eu tenho, cada vértice tem grau 2, tem duas arestas ponteadas, duas arestas sólidas, né? Então, é simplesmente possível decompor essa solução aqui, unida, em uma série de ciclos alternantes. Eu posso me convencer isso. Talvez, no momento, nós vamos tomar isso como um fato. Então, eu tenho aqui um ciclo alternante 1, um ciclo alternante 2, um ciclo alternante 3, ciclo alternante 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem alguns ciclos triviais que sobram aqui no final, né? Então, eu posso fazer isso de diferentes formas. Aqui tem um certo elemento de randomização que eu poderia fazer, né? Eu começo simplesmente em algum vértice, depois eu vou um ciclo, então uma aresta ponteada, uma aresta sólida, uma aresta ponteada, uma aresta sólida, e aqui eu vou seguir esse caminho até voltar para o vértice inicial. E depois eu vou remover esse ciclo e continuar. Isso basicamente é o processo. Cada vez se eu faço isso em outra ordem, eu vou ter uma outra coleção de ciclos AB. Então, eu tenho uma certa elemento estocástico aqui. Fundamentalmente, eu tenho uma seleção de ciclos AB. E para produzir soluções descendentes, então, eu vou pegar um subconjunto desses ciclos AB só. Então, aqui, essa primeira linha aqui sugere pegar 1, 2 e 3 só. E depois, aplicar a união disjunta da solução A, acredito nesse caso, e desses ciclos aqui. Isso vai decompor a solução A em uma série de subciclos maiores. Então, aqui, por exemplo, de fato, eu peguei o A, ou eles pegaram o A, e o ciclo 9 só. E a união disjunta, então, remove arestas duplicadas e adiciona as demais, né? Dá para ver que a solução original continua. Aqui, duas arestas foram removidas e duas arestas cinzas entram nessa solução. Isso tem o efeito que vai decompor a solução original em uma série de subciclos. E agora, para produzir uma nova rota, de novo, eu sempre, repetidamente, vou pegar o menor desses ciclos e unir oportunamente com outro maior. Nesse caso, só tem esse ciclo menor e um ciclo maior. Então, eu vou testar todas as possíveis maneiras de abrir os ciclos. Então, abre aqui e abre lá e conecta, por exemplo. Ou abre aqui e abre, não sei, do outro lado lá e conecta. E pegar aquele par de arestas que conecta os dois de menor custo. Nesse caso, são as duas arestas aqui, abre isso, abre aquilo, fecha. Tem um ciclo resultante. Então, isso fundamentalmente tem um elemento estocástico aqui, né? Como eu vou gerar esses ciclos. E depois tem um elemento estocástico, quais ciclos eu vou selecionar para fazer esse processo. Aqui pegou 9, aqui tem um outro exemplo que pegou 5 e 6, e posso fazer isso com múltiplos ciclos. Fez a união disjunta com, acredito, a solução A de novo, né? Então, isso decompõe a solução A em 4 subciclos menores, e depois, para uma série de passos de unir cada vez o menor com outro, de menor custo tal, produz essa nova solução. Okay? Então, isso é uma componente central desse Edge, isso é o Edge Assembly Crossover, uma componente fundamental desse algoritmo genético. Isso seria um exemplo também como a princípio deveria ser, né? Isso é uma recombinação projetada especificamente para o problema do caixilho divergente, que leva em conta a estrutura do problema e assim produz descendentes ou novas rotas boas em geral. Bom, eu acho que isso aqui que eu queria falar sobre esse exemplo. Então, para enfatizar de novo,
aqui é a grande oportunidade, fazer uma coisa em termos de recombinação, né? Nessa parte que eu vou explicar simplesmente as heurísticas de recombinação, isso não vai voltar mais, isso vai ficar como ingrediente. Supõe-se que tem algum operador de recombinação para cada soluções, e depois as meta-heurísticas só definem como eu vou guiar a busca globalmente se apoiando nesse operador de recombinação. Mas fundamentalmente aqui a melhor oportunidade de fazer uma coisa interessante, que funciona bem para o meu problema, é definir esse operador. E depois, bom, a meta-heurística é um template que diz como orquestrar tudo isso numa busca maior. Próxima estratégia para recomendar soluções, e aqui eu vou precisar essa noção de distância, é o chamado religamento de caminhos. Eu acho que o nome é meio autoexplicativo, e a ideia fundamental aqui é que eu tenho duas soluções, S1 e S2, e eu vou precisar aqui para fazer a recombinação, eu vou precisar de uma vizinhança que modifica as soluções, né? Então eu vou precisar, como nas buscas locais, vou ter que definir uma vizinhança como ingrediente, e depois eu basicamente faço uma busca local que inicia em S1, vai ver todos os vizinhos do S1, e selecionar um dos vizinhos, e depois vai visitar os vizinhos daqueles vizinhos, e selecionar um. Como a busca local também faz, é selecionar os vizinhos daqueles vizinhos, selecionar um, etc. E repetir tudo isso até chegar na solução S2. Então, talvez assim, e depois termina. Okay. Isso é o religamento de caminhos, né? Então, eu vou encontrar um caminho entre S1 e S2, de S1 para S2, por aplicar uma vizinhança repetidamente. Para poder fazer isso, bom, a vizinhança, eu desenhei assim oportunamente aqui, mas a vizinhança também, os vizinhos poderiam ser assim, né? Eu não vou querer fazer uma caminhada aleatória, né? Então eu poderia, se eu pego um vizinho qualquer, ou o melhor vizinho, não necessariamente eu vou chegar em 2, em S2, a partir do S1. Então aqui eu vou precisar uma noção de distância. Então aqui a distância de S1 e S2, entre as duas soluções. E entre os vizinhos que eu vou considerar, eu somente vou permitir aqueles vizinhos que diminuem a distância. Então, em cada iteração, em cada passo dessa busca local, a distância D vai para a distância D-1, vai para a distância D-2, vai para a distância D-3, e aqui subsequentemente, então, para uma distância D original, em no máximo D passos, fundamentalmente eu vou terminar com a solução S2. Então, religamento de caminhos, eu chamo também, ou pode ser visto também como vizinhança ou busca local direcionada. Então, a vizinhança direcionada, DDS, de alguma solução, são todas as soluções S2 linhas, da vizinhança original, tal que a distância do S2 linha para uma solução guia ou uma solução alvo S linha aqui é menor que antes. Então, com esse operador DGS, que restringe a vizinhança NGS, eu tenho tudo que eu preciso no religamento de caminhos. E nesse caso, então, eu tenho uma solução inicial S e uma solução guia S linha, que eu chamo aqui S1 e S2. Então, aqui seria, deixa eu sobrepor isso aqui, S e S linha, aqui, nos dois. Então, é uma ideia simples, de fato, mas razoavelmente efetiva. Aliás, se eu vou fazer isso tudo, né, eu vou visitar, então, uma trajetória no espaço de busca que conecta S com S', ou S1 com S2, qual a solução recombinada,
é aquela solução de menor valor, então chama isso S2, de menor valor da função objetiva. Então eu vou explorar todo esse caminho aqui e depois simplesmente pegar a melhor solução entre os dois. Isso eu vou definir como solução recombinada. E nós tenho definido isso aqui, é assim, eu chamo aqui o operador de path relinking, chama R aqui, então R de SS linha, nesse caso seria S2 linha, que a melhor solução encontrada no caminho de S para S'. Basicamente isso aqui. Aqui também tem aquele problema de heurísticas, né? No caso, se tu não tivesse uma heurística descending, tu poderia acabar chegando a um ponto no qual tu não consegue avançar mais. Tu não tem nenhum vizinho que tenha menor valor D. Se tu usar uma descida hill climb, né? Não. Nota que o valor da função objetivo não está considerado aqui. Isso talvez é um ponto importante, ok? Então, então, esse caminho aqui, deixa-me desenhar isso mais uma vez. Ok, então coloca a solução, tá? Um momentinho só. Coloca a solução S aqui, coloca a solução S' aqui, e depois aqui tem uma sequência de soluções S1, S2, S3, S4, S5, S6, etc. visitado nesse caminho. Okay? Isso é o religamento de caminhos, isso é o caminho que eu visitei aqui. Se tu coloca isso aqui e vai desenhar o valor da solução atual, então tem uma solução que é aqui o phi de S original, e aqui talvez tenha o phi de S' no final. Isso poderia ser Sim, eu não estou me referindo ao valor da solução. No caso, eu estava me referindo à distância mesmo. Sim, mas aqui não tem hill climbing. Né? Mas tu quer fazer um hill climbing na distância, né? Diminuindo a distância. Sim. Sim, mas pode ser que daí tu vá pro lado esquerdo e daí tu chegue num vizinho no qual não tenha nenhum vizinho com D menor. E daí tu trava ali. Digamos tu erra, ou tu, em vez de expandir S1, tu expande um nodo para a esquerda de mesmo valor D. Mas não, bom, a definição do D de S não permite isso. Ah, é uma heurística perfeita, então? Não, é uma distância. Sim, mas é uma distância perfeita? É uma distância fixa, não tem estimativa. O D de SS' é uma distância que é definida. Né? Se o espaço é conexo, essa distância é sempre definida, é sempre... Porque pode ser conexo... Mas tu pode não conhecer, né, a distância perfeita por causa que o espaço é exponencial, né? Não sim. estou fazendo uma busca, tu só calcula a distância. Yeah. Lembra que, deixa eu explicitar isso um pouquinho mais, né? Porque tem umas duas sutilezas aqui, né? Então, a solução S no espaço binário pode ser isso aqui, né? Isso é que eu usei lá como representação de variáveis também, né? Então, aqui tem 8 variáveis, né? N igual a 8 variáveis, e o espaço, o domínio das variáveis é 0, 1, ponto, né? Eu poderia ver isso assim, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E seja a solução guia, talvez essa aqui, né? Então, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 8, né? Então, a proposta genérica da noção de distância aqui é o número de componentes diferentes, que nesse caso, diferente é a primeira componente, a segunda não, a terceira não, a quarta componente é diferente, a quinta não, a sexta componente é diferente, a sétima não é, a oitava também não é, ok? Então, a distância, nesse caso, entre S e S' é 3. Bem definida. Né? Número de bits diferentes. Distância Hamming, no espaço binário. Sim, mas daí tu assume que se tu variar qualquer bit, tu chega numa solução viável, né? Sim. Aqui, É que tu poderia chegar num deadlock fazendo isso. Daí tu teria que descobrir a distância real e não seria tão simples. Sim, mas caso o espaço definido pela vizinhança é conexo,
tem um caminho mais curto entre S e S', e logo na vizinhança D de S reduzida, tem que existir uma solução que diminui a distância. Sim, mas tu pode não pegar ela, tu pode pegar outra, que também diminui e não tem um caminho para S'. Não. Se o espaço é conexo, sempre tem um caminho. Sim, tem um caminho, digamos que o caminho seja a partir de S1, tá? Uhum. Mas só que daí tu expande, em vez de expandir S1, tu expande S2, que não tem um caminho para S'. E daí tu perde o caminho que tinha. É que tem um caminho no S2, porque, pela definição. Não necessariamente, o S2 pode não ter. O S1 tem, mas o S2 pode não ter. É esse o problema que eu vi no caso. Não, não. Por definição de distância, não. Tu quer uma definição de distância? Se tu pega uma coisa que diminui a distância, então diminui a distância. Eu não entendo Mas exatamente o teu problema. se fosse assim, planejamento clássico seria polinomial, né? Porque não é tão simples tu ver a distância real de uma solução para outra, porque Mas no o espaço pode planejamento, ser conexo, pode ter um caminho que conecta, mas pode ser que os outros caminhos que existem não conectam. E os outros caminhos, infortunadamente, têm o mesmo valor D, no caso. não, mas eu preciso, sim, eu preciso colocar algumas. A comparação com o planejamento clássico aqui não te ajuda muito, né? Porque a dificuldade no planejamento clássico, novamente, é fazer caminho em termos de custos, né? E aqui tem talvez dead ends, então operações que não posso aplicar mais e outras coisas, né? Mas se eu quero, por exemplo, de Professor, eu acho que o senhor pode ignorar, depois eu mando por e-mail o que eu estou dizendo. de fato, sim. Sim, mas eu quero aproveitar para fazer dois pontos aqui. Se tu tens essa conectividade, né, primeiramente, então, de qualquer solução, tu consegue ir para qualquer outra solução, não tem dead ends, ok? Não tem uma solução que não chega à De solução qualquer S'. solução. De qualquer Isso. solução para qualquer solução. Então, isso é conectividade, né? De qualquer solução, eu posso ir para qualquer outra solução. Se tu não consegue ir de S para S', trivialmente, o path linking pode falhar, simplesmente. Então, eu estou supondo que é conexo, né? Então, Sim, eu estava pensando que existia uma solução de S para S', mas não de qualquer para qualquer. Então, sim, e assim, se tu diminui a distância, então tu vai para uma solução S para uma solução S2', diminui a distância, logo vai ter que existir um caminho dessa nova solução com um passo a menos que chega na solução guia S', certo? E depois tu consegue repetir essa coisa. No caso de deadlocks, isso seria basicamente que tem uma solução, tem uma distância infinita, né? E aqui não seria selecionado pela definição, porque no DGS aqui, tu permite somente soluções com distância menor. Sim, então, mas o deadlock tu pode não conseguir, pode não dar valor infinito para ele, tu pode dar um valor zero sem querer. Tu não definiu o D perfeitamente, né? Não, isso é uma exigência. Então, por isso eu queria... É um maxioma, o D é perfeito. Então é D star. Sim. Tu tá tentando aplicar a ideias do planning aqui, mas nota que D é uma coisa que eu vou definir e tem a característica de uma distância. Eu já tenho isso normal, eu consigo calcular isso. Então, nesse caso, não precisa ser necessariamente o caminho mais curto, acho que isso dá para relaxar, né? Mas não tem engano nesse sentido, que eu vou dizer que a distância é zero e não é. Se a distância é zero, então tu está na solução guia. Não é uma heurística, não é uma função heurística que estima. Uhum. Então, nesse caso, não daria para usar outras ideias. Teria que ser realmente um D que funcione. Então, tu vai precisar algumas características básicas. Mas eu vejo, sim, então, isso talvez conhecimento prévio do planejamento que te faz pensar como fosse uma função heurística, mas não é uma distância.
Então, no espaço binário, isso é simples, distância Hamming, por exemplo. As outras propostas lá em cima, também simples, né? Se tu olha para isso novamente, né? Você tem dois conjuntos, então a distância, a diferença simétrica entre os conjuntos, isso também sempre pode adicionar e remover um elemento para aproximar uma solução para uma outra. Talvez se fosse isso. Sim, ficou um pouco mais claro depois. Qualquer coisa eu falo. Eu vou pensar mais sobre isso. Sim. Talvez seria bom aqui definir simplesmente alguns axiomas simples sobre essa distância para definir. Então, você tem uma métrica qualquer, por exemplo. Mas não é uma estimativa. Okay? Então, em particular, isso talvez eu entendi erradamente, mas eu queria enfatizar novamente também. É normal, porque essa vizinhança direcionada só diminui a distância para a solução guia, mas não o valor da função objetivo. Entre as soluções possíveis, eu vou normalmente selecionar a melhor. Eu posso fazer qualquer tipo de busca local. Então, eu posso fazer um hill descent nesse sentido ainda. Então, digamos, se o valor da função objetivo é 100 aqui, né? E no final o valor da função objetivo guia é 105 aqui, né? Agora tem três, nessa primeira solução S aqui, tem três bits diferentes. Então, poderia inverter isso aqui, e talvez isso dá 102. Eu poderia inverter S1 para 0 só, né? Os dois simultaneamente. Isso talvez dá 98. Eu poderia inverter esse 0 para 1, isso dá talvez 101 só também. Então, tem três soluções, né, basicamente aqui, diferentes, com cada um bit flip de valor 102, 98 e 101. Então, eu sim poderia fazer um best improvement nesse caso e selecionar esse bit flip aqui, que corresponde com essa solução. O resto fica igual, inclusive as outras posições. Aqui. E agora só tem distância 2 ainda para a solução guia. É aqui, né? Distância 2. Então, a distância 3 foi para a distância 2. E agora, novamente, nessa nova solução, eu tenho duas soluções, a saber, aquela que troca 0 para 1 ou 0 para 1 aqui, que vão se aproximar da solução guia, e talvez aqui tenha um 105 e 97. Então, eu vou pegar a segunda, que troca esse 0 para 1, copiar o resto. Esse primeiro, então, aqui fica igual. E agora só tem distância 1. Então, necessariamente, eu vou ter que trocar esse 0 para 1 e chegar nessa solução aqui embaixo. Então, eu tenho uma sequência aqui visitada de soluções de valor completamente inventada, obviamente 100, 98, 97, e depois subiu de novo para 105. E aqui a solução recombinada de menor valor na trajetória vai ser 97. Então, sim, normalmente então, essa medida de distância é uma coisa simples. Variáveis diferentes, ou outras coisas, e as vizinhanças são diferentes também. Isso talvez tenha uma outra assim, outro critério, né? Se tu compara com o planejamento, já pode ser difícil encontrar uma sequência at all, qualquer, né, que transforma a solução inicial para a solução final. Isso muitas vezes em Satisficing Plan, isso é o problema, né? E não é óbvio como fazer isso, né? Então, normalmente, supõe-se que a vizinhança é simples e uniforme suficiente, né, para poder fazer isso, né? Então, aqui, a representação binária é simples de transformar uma na outra por uma série de bit flips. Se tu tens permutações, por exemplo, tu pode definir a distância usando esse bubble sort distance que nós usamos, né? E pode fazer trocas de elementos adjacentes, como o bubble sort faria, por exemplo, para transformar uma permutação numa outra, né? Qualquer permutação pode ser decomposta numa série de transposições, e assim tu chega com uma medida de distância clara,
tem um processo claro como transformar uma solução para uma outra, se aproximando para aquela solução. E entre as opções, pega no espírito da busca local sempre a melhor solução para sempre. Okay? Bom, de fato aqui tem um comentário sobre isso, mas então nós discutimos já, né? Então é preciso sim supor uma conectividade pelo menos, né? Senão se não existe um caminho entre uma solução S e uma solução guia, então talvez eu não consiga fazer isso. Bom, para fechar essa parte sobre religamento de caminhos, né? Como sempre, aqui a ideia básica, acho que é simples, eu gosto de ver isso como uma busca local direcionada a uma solução alvo, mas depois de definir isso uma vez, né, eu posso ter muitas variantes, então aqui mais uma listinha, quase para referência, o que tem na literatura, nenhuma coisa em invenção minha, né? Tem o que se chama na literatura Forward Path Relinking, vai de S1 para S2, mas o uphill, onde é S2, então tem um valor maior. Então, uphill talvez é mais claro, estou minimizando, então eu vou dar melhor para a pior solução. Backward Path Relinking seria então o contrário, né? Então eu vou dar pior solução de maior valor para aquela de menor valor, então isso obviamente downhill, então backward nesse caso. Eu posso fazer atrás para frente, né? Então eu posso tentar desenhar isso aqui. Mas são tudo estratégias simples. Uphill é assim, downhill é assim, forward and backward, ou back and forward path linking, acho que seria então backward and forward path linking dessa forma aqui. Eu posso fazer um path linking misto, né? Então eu pego as duas soluções, eu vou nas duas direções, uma na outra, e depois se encontram. Então cada solução atual que vem dos dois lados é o alvo mutual da outra. Ou eu posso fazer, obviamente, também à vontade uma coisa que se chama truncated path linking, truncado, no sentido que eu talvez tenha um caminho desse para essa linha, mas eu não vou explorar tudo, mas parar depois, não sei, um terço, meio, talvez aqui. Então, eu só vou visitar essas primeiras soluções e não a segunda parte, no sentido de talvez poupar um pouquinho de tempo. Né? Isso depende do problema, talvez. O Forward Path Relinking tem algumas vezes, né, se eu começo a dar melhor solução para a pior solução, né? Então eu vou explorar a vizinhança da melhor solução inicialmente um pouquinho melhor. Né? Então isso talvez faz para muitos problemas mais sentido. Né? Se eu faço um backward path relinking, eu começo da pior solução e aqui eu vou ver todos os vizinhos da pior solução, que talvez ainda são soluções de baixa qualidade, é só me aproximar essa outra solução menor depois. Mas, fundamentalmente, aqui não tem do meu conhecimento, pelo menos, teoria, forward path linking, back path linking, back forward, mixed, truncated, tudo tem na literatura, vai na caixinha de ferramentas do path linking, basicamente, e depois eu vou ter que verificar empiricamente o que funciona melhor no meu problema. Bom, bom, essas duas observações, acho que eu vou querer terminar com isso, nós perdemos um pouquinho de tempo, talvez, mas acho que isso também não tem um grande problema. Essa observação eu acabei de fazer, né, que é explorar a vizinhança da solução inicial um pouquinho melhor, então talvez eu começo com a melhor solução primeiramente, em função do que eu quero explorar. Também, de fato, eu já fiz esse comentário aqui, né, qualquer estratégia em busca local eu posso usar aqui. Então,
Best Improvement, First Improvement, algum nosso alfa também, né? Para ranquear soluções vizinhas, pegar uma aleatoriamente. Se eu faço isso, obviamente, eu tenho um procedimento estocástico agora, eu poderia fazer um passo link múltiplas vezes, né? Então, pegar uma trajetória dessa para essa linha com uma certa estocasticidade, depois fazer de novo, no intuito de explorar esse espaço entre as duas soluções menor. Então, aqui não tem limites de criatividade de aplicar essa busca local direcionada de outras formas. Mas, então, para finalizar, de novo, enfatizando, acho que o maior ganho aqui é provavelmente no operador de crossover, de cruzamento específico, que para um passo linking seria, então, a vizinhança e a definição da distância. Okay? Bom, então, para não extrapolar demais, acho que eu vou terminar com isso agora. E nós vamos ver, então, na aula que vem, na segunda, o probe, o Grass Path Linking, duas estratégias simples, e depois partir para o Scatter Search, que é a primeira assim, a meta-heurística, talvez menos conhecida, mas mesmo assim bastante usada na prática, que com uma estratégia, digamos, um pouquinho mais avançada de guiar buscas para recomendações. Ok com isso no momento? Ou uma dúvida, alguma coisa? Sem dúvidas. Okay. Good night and good luck.